pela morte de um adolescente de 14 anos quando era chefe do tráfico numa comunidade em Belfor Roxo. A Diana Rocha chega com essa história agora ao vivo. Diana, boa tarde, minha amiga, bom trabalho. Oi, Tino, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. O Rafael de Oliveira, de 38 anos, ele estava foragido da justiça desde 2010, portanto, há 14 anos. Ele foi encontrado e preso por policiais da delegacia de Copacabana, no bairro do Catumbi, na região central da cidade. Esse homem foi condenado por homicídio qualificado. A vítima, como você bem frisou, era um adolescente de 14 anos que foi assassinado no Morro da Galinha, que fica em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Na época do crime, o Rafael era chefe do tráfico naquela comunidade e assassinou esse adolescente de 14 anos por causa de uma dívida por drogas. A gente vai conversar agora com o titular da delegacia de Copacabana, responsável aí pela prisão do Rafael, doutor Ângelo Lages. Muito boa tarde, obrigada pela entrevista. Doutor, primeiro explica pra gente, esse homem assassinou um adolescente de 14 anos em 2010 por conta de uma dívida por drogas. Explica melhor esse caso pra gente. Boa tarde, Tino, toda a audiência da Record. Realmente esse crime aconteceu em 2005. Esse homicídio bárbaro, brutal, né? Ele desferiu diversos disparos contra esse adolescente de apenas 14 anos de idade por conta de uma dívida de drogas. Como você havia dito, ele era o líder dessa comunidade, o Morro da Galinha, lá em Belfor Roxo, e por conta dessa dívida ele matou esse adolescente. Havia também entre eles uma certa rixa por conta de um namoro, porque o atual líder do tráfico, que foi preso agora, o Rafael de Oliveira, passou a namorar uma ex-namorada dessa vítima. Então juntou-se aí a dívida de droga com essa rixa em torno da namorada, e vindo ele a cometer esse crime realmente hediondo, né? E esse homem, ele chegou a ser preso na época, ele foi preso em dezembro de 2006, portanto, um ano após o assassinato. E em março de 2010 ele foi solto, portanto, ficou 3 anos preso. Aí ele ganhou o direito de responder em liberdade, né, ao condicional, e não voltou nunca mais para a cadeia, estava foragido desde então. Como é que vocês conseguiram localizar esse homem? Como você disse, ele ficou foragido um tempo depois do crime, que foi em 2005. Em dezembro de 2006 ele foi localizado, foi preso. Ele foi para o sistema prisional, ele ficou preso, já começou a cumprir parte da pena. Depois desse cumprimento ele passou para um regime semiaberto. Em 2010 foi quando ele ganhou o direito de sair, depois de cumprir pouco mais de 3 anos e meio de pena. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão e depois que ele ganhou a liberdade ele não mais voltou. Ele já estava 14 anos foragido, né, um lapso temporal muito grande, e a gente teve a informação de que ele estaria nessa oficina, que ele estaria prestando um serviço, trabalhando fazendo bico, né? Nessa oficina mecânica. A gente foi até o local, conseguiu identificá-lo e prendê-lo. Agora, e o outro foragido que responde pelo crime de tráfico de drogas? Na verdade, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Ele também estava nessa oficina ou foi em outro ponto do Catumbi que ele foi localizado? Não, esse já foi em outro ponto. A gente aproveitou que a gente ia fazer a diligência nessa região, então a gente tentou levantar um outro mandado da mesma região para otimizar o nosso trabalho de captura. Esse, como você disse, mais um condenado pela justiça, que também estava foragido também já desde 2020. Ele já tinha 3 prisões em flagrante por tráfico de droga. Ele foi apreendido quando era menor. Depois, 2 vezes, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele chegou a ser preso em 2018 de forma preventiva, mas desde 2020 ele ganhou a liberdade. E em 2020, no final de 2020, ele foi condenado a essa pena de 5 anos e agora ele vai cumprir essa pena. Ele estava foragido desde então. Ótimo, delegado, muito obrigada pela entrevista. Menos 2 aí. Presos agora vão cumprir a pena finalmente, depois de tanto tempo foragido, Tino. É verdade, minha amiga Diana. Obrigado, manda um abração aí pro doutor Ângelo. Fera brabíssima. É o trabalho, é prender, investigar, correr atrás, prender. E tem que ver se vão ficar presos, né? Essa é a grande dúvida da população. Obrigado. Bom, vamos lá, mosquito fofoqueiro sobrevoando a Gardênia.